Quando falamos de redes locais, nós pensamos principalmente em redes Ethernet, aquela rede que você tem ali um switch, um roteador ligado nos cabos, né, com cabos par traçado, aquele azulzinho que provavelmente você já viu na sua casa, já viu em corporações de pequeno e médio porte. Tudo bem, gente? Bruno de novo aqui, e essa é mais uma aula da nossa formação em rede de computadores módulo 0. E sempre lembrando que, se você quiser saber mais detalhes sobre a Ethernet, que é o assunto que a gente vai falar aqui agora, eu falo sobre a Ethernet no módulo 2 do meu curso, com bastante profundidade, né? Então, se você quiser realmente entender a fundo, eu recomendo que você dê uma olhadinha no link aqui embaixo e considere aí se inscrever, né, e fazer o meu curso. Eu não garanto que esses preços vão se manter por muito tempo, muito em breve a gente vai ter um reajuste, então sugiro que você não demore muito. Maravilha, mas sem mais delongas, vamos para a nossa aula. As tecnologias de rede disponíveis hoje no mercado, elas podem ser classificadas, pessoal, das mais diversas formas, seja aí pela sua topologia, ou seja, se ela é em anel, se ela é em estrela, ela é em barramento, ou então pela distância entre os dispositivos, ou seja, se ela é uma rede local, né, um raio de 100 metros, se ela é uma rede pessoal, como por exemplo uma rede Bluetooth, né, de um raio de 5, 10 metros no máximo, ou até mesmo uma rede global, né, que é são as redes WAN, né, que tem um alcance aí no nosso globo inteiro. E as tecnologias para transmitir e receber os dados, ou seja, se eu vou usar algum meio guiado, como por exemplo par traçado de cobre, né, que é o nosso cabo de rede tradicional, ou então um cabo coaxial, que é semelhante àquele que, por exemplo, as operadoras de TV por assinatura usam, né, como a Sky, né, que usa aquele cabo coaxial para chegar na antena. Temos também a famosa fibra ótica, também pode ser usada. E além desses meios guiados, nós temos os meios não guiados, que basicamente são rádios, o Wi-Fi, né? Temos aí o 4G, o 5G, enfim, tecnologias do tipo. Nesse nosso primeiro tópico aqui, nós vamos falar das tecnologias de rede local, né? Dando ênfase, né, para o Ethernet. A Ethernet é uma família de rede, né, usada, né, em redes locais, né, LAN, Local Area Network. E como vocês já viram no modelo OSI, né, cada protocolo tem o seu papel, né, a sua função dentro das camadas, né? E esse protocolo, né, ele fica na camada 1 e 2 do OSI, né? Na arquitetura TCP/IP, às vezes a gente diz que ele também fica ali na camada de enlace, né, na camada física, né, 1 e 2. E para participar de uma rede local, né, você precisa ter o quê? Uma interface de rede. Né, e cada interface de rede vai ter um endereço chamado de endereço MAC. Então vem aqui, pessoal. Eu tenho essa minha rede local aqui, né, uma rede local bem típica de um ambiente corporativo, de pequeno porte, onde eu tenho um roteador, um switch, e esse equipamento serve aí para que você faça a interconexão, seja no seu telefone IP, seja aqui na impressora, seja num computador, num servidor que seja. Né? Até nesse exemplo também, né, hoje em dia é muito comum você ter também rede sem fio. Maravilha? Mas para que nós tenhamos a comunicação entre os dispositivos, né, o endereço MAC, né, que é o endereço em hexadecimal, ele é necessário. Você pode se perguntar agora, mas Bruno, você não vai falar do endereço IP? Eu entendo, né, eu entendo que o endereço IP ele é utilizado, né, mas vejam, não, como a gente está falando de rede local, camada 1 e 2, nós estamos falando, né, da camada MAC, na camada de enlace, quem cuida da camada de enlace é o endereço MAC. Então, dentro de uma rede local, você vai fazer essa transmissão de dados, né, através do switch, por exemplo, através do endereço MAC. Se eu precisar sair daqui para cá, né, sair do roteador, aí o endereço IP vai fazer bem mais sentido. Maravilha? Nesse nosso exemplo aqui, eu tenho um computador e um telefone IP. Né, e aí, para que o switch consiga enviar essas informações, né, daqui do computador A para o telefone IP, claro, cada um vai ter seu IP de origem e destino. Mas, qual o grande ponto aqui? O switch não entende isso, o switch vai entender endereço MAC. Tudo bem, pessoal? Então, a gente precisa desse endereço MAC para que o switch consiga fazer esse chaveamento. Tudo bem? Se estiverem em redes diferentes, ou seja, se estiverem aqui, se eu precisasse conectar um telefone IP ou um computador fora dessa rede, aí o IP ia fazer mais sentido. Maravilha?
Eu falo mais detalhes sobre isso, né, no módulo 1 da formação em rede de computadores, e lá eu consigo aprofundar ainda mais esse tema. E, né, para você fazer essa descoberta desse endereço MAC, né, que você conecta o equipamento na rede e não vai descobrir sozinho, você vai usar um protocolo chamado de ARP, também chamado de Address Resolution Protocol. Clarificando um pouquinho mais do Ethernet de uma maneira mais visual, pessoal, vejam aqui, eu tenho meu modelo OSI, que eu estou fazendo a transmissão de dados, né, de um computador para o outro, né, e esses fluxos de informações, né, esses quadros, eles são enviados de um switch aqui para o outro switch aqui, perfeito? E aí, se eu quero mandar a informação do PC1 para o PC número 2, ele vai, claro, né, trafegar em todo o modelo OSI. Eu coloco aqui um pacote HTTP. Esse pacote HTTP ele é codificado no código ESC, por exemplo, né? O controle de sessão é feito aqui, e aí começa o encapsulamento. Encapsula aqui, né, no protocolo de camada de transporte, que pode ser o TCP, é encapsulado aqui no pacote IP, né, e depois esse pacote IP é encapsulado dentro aqui do Ethernet. Maravilha? E aí, no outro lado, o processo inverso é feito. Percebam aqui na imagem, né? Eu tenho um quadro que ele é enviado, né? Um pacote Ethernet aqui. Esse pacote Ethernet, né? Esse quadro Ethernet, dentro dele vai o IP, né? Percebo. Então, ele faz o encapsulamento, né? Do, do IP, melhor dizendo, retifico, né? Então, dentro aqui do nosso pacote Ethernet, que eu coloquei aqui de maneira mais visual, aqui dentro vai estar os demais pacotes, né? Na área de dados. Perfeito? Então aqui vai estar o IP e aqui dentro vai estar o TCP também, enfim. Perfeito? Então é um processo de encapsulamento. Encapsula, 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 encapsula. Chegou na internet ali, ele vai transformar aquilo em bits e bytes e vai mandar aqui no nosso meio físico. Maravilha? Esse meio físico pode ser guiado ou não guiado. Né? O Ethernet tradicionalmente usa o meio guiado, né? Ou seja, é muito comum você usar um cabo de rede, né? Um cabo Ethernet, aqueles cabos azuis que tem aí, aqueles conectores das pontas, né? Famosos RJ45. Maravilha? Temos aqui também o Logic Audio Control, né? Pensando aqui na camada e subcamada do Ethernet, né? E ele é subdividido aqui em duas camadas. Né? A primeira aqui é a LLC e a outra é a MAC. Deixa eu só limpar aqui a tela para clarificar um pouco mais esse entendimento. Maravilha? Então eu tenho aqui tanto o LLC quanto o MAC. Né? E esse LLC e MAC, deixa eu aumentar um pouquinho mais para vocês. Também aqui, pessoal, no LLC, eu tenho a seguinte situação. O LLC é como se fosse o driver da sua interface de rede. Lembra, você deve ter um computador, você tem que instalar driver, seja para interface de rede, interface Wi-Fi, ou uma placa de vídeo, ou então algum dispositivo aí que precise de um driver para você conectar, né? Uma webcam, por exemplo, como eu estou usando aqui agora. Então, o LLC serve para isso, para que você conecte esse equipamento efetivamente na rede. Né? Ele serve como se fosse o driver para vincular o sistema operacional e, como consequência, conectar também, né, na camada 3 do modelo OSI, ou da arquitetura TCP/IP. Maravilha? Então, eu tenho aqui, né, vejam, né, o LLC ele faz essa comunicação aqui com a camada 3. Maravilha? Agora, o MAC, pessoal, Media Access Control, né, que é uma outra subcamada, aí é ele que faz isso aqui, né, ele faz essa transmissão de dados, ele constrói esse pacote, esse segmento, este quadro, né? Na verdade é mais para um quadro do que para um pacote, né? Você chama de quadro na camada de enlace, mas é uma questão mais acadêmica, né? E com isso você consegue criar, né, o endereço MAC de origem, endereço MAC de destino, essa subcamada MAC também faz o controle de fluxo, não, retifico, né, o controle de erros, né, ela identifica erros, né, só para retificar mais ainda, né, ele identifica os erros, ele não corrige, então ele faz esse controle através do campo aqui do Ethernet Frame Check Sequence, maravilha, ele cria aqui o endereço MAC de origem, ele cria o endereço MAC de destino, ele organiza tudo isso, maravilha, e com isso você tem aí um pacote Ethernet. Maravilha, pessoal. Então, esse é o Ethernet, essa é a visão geral do Ethernet, como ele funciona. E eu vou ficando por aqui.
Um grande abraço a todos e na próxima aula eu vou falar de Wi-Fi.